Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor esteja sobre nossas vidas, nossos corações, neste dia de quinta-feira. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te dá graça, te dá vitória, que o Senhor Jesus ele seja com você. Mais um dia que o Senhor nos deu como presente, para nós sermos canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Nós vamos estar lendo aqui no livro de Daniel. Vai ser um pouco, sim, extensa, mas vamos estar lendo todo o capítulo, aleluia, de Daniel 6. Amém? Daniel, aleluia, Daniel na cova dos leões, né? Daniel em hebraico, Deus é meu juiz, aleluia. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Parecia bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas, que estivesse por todo o reino, sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas deram conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes satrapas procuravam ocasiões para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes satrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizeste petição a Deus, a qualquer Deus ou qualquer homem, a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos mestres e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que nos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes, 3 vezes por dia, faz sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se põe a mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre.
que ele te livre. Foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegou-se ele à cova e chamou por Daniel. Com voz triste disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu constantemente serves, tenha podido livrá-los dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para não me fizeres dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano foi achado nele, porque crera no Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. Ainda não tinha chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fiz questão de ler todo o capítulo, né? Vai até no 28, né? Daniel 6, louvado seja o nome do Senhor. Depois você começa a examinar as escrituras e lê o livro, examina o livro de Daniel. É sensacional, maravilhoso o livro de Daniel. Nós sabemos que Daniel, louvado seja o nome do Senhor, ele foi, né, um dos escolhidos, louvado seja o nome do Senhor, foi levado para a Babilônia para servir a corte, né, de Nabucodonosor. Mas aí houve esse decreto que nós lemos, né, um decreto que durante 30 dias ninguém podia curvar diante de outro Deus, a não ser do rei. Né? Ninguém podia se curvar, ninguém podia orar, somente diante. Era um decreto daquela época. Mas, amados, Daniel, louvado seja o nome do Senhor, Daniel, ele sabia em quem ele tinha crido. Ele, quando você conhece Deus, quando você sabe quem você serve, você não aceita curvar diante de outro Deus com D minúsculo. E Daniel, mesmo ele sabendo que seria jogado numa cova dos leões, ele confiou no Deus Todo-Poderoso. Ele confiou, aleluia, ele estava ali obedecendo ao Senhor Jesus. Nós temos, amados, ter discernimento de espírito. Aleluia. Daniel, naquela hora, ele confiou. Ele, quando soube desse decreto, ele subiu, ele foi para o quarto dele, ele não foi, aleluia, ficar ali desapercebido, não. Ele foi orar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi orar, ele foi buscar a face do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento ali que ele ficou sabendo, amados, desse decreto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Daniel, eu sei que o coração dele naquela hora voltado para o Senhor. Aí ele naquela hora, depois desse decreto assinado pelo rei Dário, ele subiu para a sua casa,
que havia janelas abertas, e ele 3 vezes por dia, ele punha-se de joelho, orava e dava graças a Deus diante do seu Deus. Então, diante dessa situação que você está vivendo e que nós estamos vivendo, tantas atrocidades, quantas coisas horríveis têm acontecido, mas não é tempo, não é hora de ficarmos desapercebidos. Amados, é tempo, eu e você, nós como seres humanos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, fazer como Daniel. Orar ao Senhor, buscar a face do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Imagina você saber que você estava ali, num lugar onde você não podia orar, onde você não podia falar do Senhor Deus. Mas Daniel, louvado seja o nome do Senhor, em meio às afrontas do adversário, ele foi orar e dava graças a Deus. Porque Daniel, ele já tinha ali um compromisso com o Senhor. Ele tinha compromisso com Deus que cura, que salva, que liberta. O Daniel, ele já conhecia Deus. Você conhece o Deus que você serve? Você sabe o tamanho da grandeza do nosso Deus? Aleluia! Pois Daniel, diante dessa adversidade, diante dessa afronta, ele não desesperou. Mas ele tinha já um lugar. Você tem na sua casa, né, no seu trabalho, um lugar reservado para você falar com o Senhor. Daniel, ele já tinha ali um lugar para falar com o Senhor. Nós devemos ter um lugar no nosso lar, na nossa casa, para falar com o Senhor Deus. E Daniel, sabendo disso, ele subiu e começou a colocar diante de Deus as suas queixas. Diante do Senhor, ele colocou os problemas. Amado irmão, amada irmã, você que vai me ouvir, está, né, ao vivo, Deus abençoe a sua vida poderosamente. E você que vai estar assistindo essa live mais tarde, aleluia, é tempo de nós como servos de Deus. Você, não importa quem você serve, aleluia, mas você serve um Deus vivo, um Deus poderoso. Você tem uma fé voltada para o Senhor Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, daquilo que você ainda não viu, mas pela fé você ora e tem certeza da vitória. Foi assim que aconteceu com Daniel. Ele tinha certeza, se ele falasse com Deus, se ele orasse ao Senhor, se ele dasse graças a Deus, se ele bendizesse o nome do Deus vivo, Deus poderoso, o Deus que tudo pode, algo ia acontecer. E aí, amados, louvado seja o nome do Senhor, como nós lemos aqui. Chegou, né, alguém ali, os satrapas, os que estavam ali, louvado seja o nome do Senhor, ficaram sabendo, né, homens ali que foram juntos com Daniel, eles ficaram ali observando o que Daniel estava fazendo. E eles chegaram imediatamente diante, né, do rei e falaram que Daniel estava orando e suplicando diante do Deus dele. Então, amados, mesmo assim, Daniel, ele continuou orando. Ele não temeu, aleluia, as adversidades, mas ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia em quem ele estava crendo. Então, eu e você, nesta manhã, vamos ser como Daniel. Daniel era um jovem, ele não estava preocupado em fazer as coisas da mocidade, da sua juventude, mas ele, jovem, ele estava com o coração reto, servindo ao Senhor em espírito e em verdade. E amados, nesta manhã, neste dia, louvado seja o nome do Senhor, que eu e você possamos, diante dessa adversidade, tantas coisas tristes, tantas coisas têm acontecido ao nosso redor, quantas coisas têm acontecido no Brasil, no mundo, quantas atrocidades têm acontecido, mas eu e você temos que dobrar o nosso joelho, temos que orar ao Senhor, temos que buscar a face do Senhor, aleluia, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, aleluia, diz a palavra do Senhor, e foi o que Daniel fez. 3
vezes durante o dia ele orava ao Senhor. Ainda que você fala, mas missionária, irmã, eu não posso tirar 3 dias porque eu trabalho. Pode, mesmo que você não pode dobrar o seu joelho, mas na hora do que você levanta, você pode orar. Na hora do seu almoço, até mesmo dentro do banheiro, você pode falar com o Senhor. A hora que você tirar um tempo para o café da tarde, a hora que você estiver voltando para a tua casa, você pode sim, nós podemos se tirar para estar orando ao Senhor, para estar buscando a face do Senhor. Por onde quer que você andar, a sua mente pode estar voltada para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, chegou até o rei, aleluia, que Daniel estava orando, que Daniel estava, louvado seja o nome do Senhor, desobedecendo às ordens do homem. Mas, amados, louvado seja o nome do Senhor, ele foi sim lançado na cova dos leões. Ele passou sim a noite na cova dos leões, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei onde você está, o que você está passando, mas se você está na cova como Daniel, com aflições, com luta, com decepções, com adversidades, como Daniel teve fé, tenha fé. Mesmo ele foi lançado na cova dos leões, mas Daniel, mesmo na cova dos leões, eu creio que ele estava ali orando, com certeza ele estava ali adorando o Senhor. Aleluia, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, mesmo aqui na cova dos leões, o Senhor vai me livrar. Fiel, Senhor, a ti, fiel, meu Deus. Então, Daniel sabia em que ele tinha crido. E eu creio também, irmãos amados, que Daniel, com toda a fé que ele tinha ali no Senhor, ele sabia que se mesmo ele fosse devorado pelos leões, ele sabia que ele estaria nos braços do Pai. Ele sabia que ele teria um encontro com o Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele ainda tinha um processo muito grande na vida de Daniel. Porque ele ainda tinha, aleluia, algo muito grande a realizar através da vida de Daniel. Então, amados, pela manhã, ao romper do dia, levantou o rei e foi depressa à cova dos leões. E chegando-se a ele a cova dos leões, ali, ele clamou, ele chamou por Daniel com voz triste, né? E disse o rei ao Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, aleluia, dar-te-ei a casa que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano nenhum algum. Porque foi achado em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei. Não cometi delito nenhum. Então, amados, vamos viver em inteireza de coração, com o nosso coração limpo, sem mágoa, sem rancor, amando, perdoando. Daniel, ele obedeceu a voz do Senhor, ele obedeceu o Senhor Jesus, ele foi sim jogado na cova dos leões, mas mal nenhum. Imagina você numa cova dos leões, e vários leões ali, e o Senhor fechou a boca dos leões. O Senhor enviou ali o anjo para guardar Daniel. Então, assim como o Senhor enviou um anjo para guardar Daniel, eu e você também, nossos que tememos ao Senhor, que vivemos uma vida reta, de santidade, de domínio próprio, aleluia, temos certeza do Deus que nós servimos. Então, amados, louvado seja o nome do Senhor. Ali foi o rei, e ele se alegrou muito o coração dele, quando ele viu que nada tinha acontecido contra Daniel. E foi ali decretado, né, que todos ali, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam
perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro e o persa. Então, amados, louvado seja o nome do Senhor. O rei, ali o Dário e toda a comitiva dele viu que o Deus de Daniel é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. É este Deus, amados, que eu vos falo nesta live, é nesta palavra de fé, nesta manhã, neste dia de quinta-feira, que eu vos anuncio um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus criador dos céus e da terra. Ele pode todas as coisas, mas vamos ser um Daniel, vamos ser uma Daniel, vamos servir ao Senhor em inteireza de coração, aleluia, tendo domínio próprio. Aleluia, Daniel, ele teve, aleluia, a certeza que o Senhor Jesus, na hora da dificuldade, na hora da prova, ele sabia em que ele estava crendo. Então vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, vamos temer ao Senhor, temei ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e preserva dos laços de morte. Então vamos, amados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, servir ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a face do Senhor. Eu vou terminar aqui essa live e já vou estar ali na minha igreja agora às 7h30 falando com o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, nesta manhã gloriosa, nesta manhã maravilhosa de oração, nós viemos te louvar, te bendizer, te render graças, ó Pai, gratidão pelo fôlego de vida. Deus querido, Deus amado, Deus poderoso, coloco diante dos Senhor os corações, ó Pai, daquelas mamães, daquelas famílias, dos familiares, os corações enlutados nesta manhã. Ó Espírito Santo de Deus, consola, conforta cada coração, cada família, cada familiar que se encontra triste, abatido nesta manhã, porque, amado Espírito Santo, só o Senhor nos consola, só o Senhor nos conforta. E eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus, visita essas vidas que estão preparando para a viagem neste feriado prolongado. Repreenda o demônio do asfalto, repreenda o demônio do acidente, vai jogando por terra, Pai, todo o laço, toda a fúria do adversário contra a nossa vida, contra o nosso lar, contra a nossa família. Esses que vão viajar, ó Pai, assume a direção de cada veículo, Pai, repreenda o demônio do asfalto, Pai querido, Pai amado, guarda-nos, livra-nos de todo mal, Pai querido, Pai amado, é o nosso pedido, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Débora, aleluia, que o Senhor te abençoe poderosamente. Vinícius Queiroz, todos que entraram, né, ao vivo, os que vão também estar assistindo esta live, que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no seu coração e não deixa de orar, de adorar o Senhor, de servir ao Senhor, ser um Daniel. Fé, aleluia, é o firme fundamento das coisas que se espera, daquilo que você não vê, e ora ao Senhor. Aclame ao Senhor, adore ao Senhor, faça um propósito no seu coração de ser um Daniel. Lê ali todo o livro de Daniel, aleluia, para você se inspirar na vida de Daniel. Que o Senhor te abençoa, te guarda, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, Deus te abençoa. Aleluias.